Fala, pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Neste mês aqui do Outubro Rosa, onde a gente está entrevistando apenas grandes mulheres inspiradoras aqui. É o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização contra a prevenção do câncer de mama. E hoje temos aqui a Natasha, ela que é formada em engenheira da computação na Federal do Pará, com mestrado na Unicamp, atualmente também fazendo doutorado na Unicamp. Natasha, é um grande prazer ter você aqui conosco nesse data tão especial aqui, nesse episódio tão bacana que a gente vai gravar. Olá, Fábio, obrigada pelo convite. Fiquei até lisonjeada aqui com grandes mulheres, né, que você está fazendo podcast. E como você falou, sim, eu sou engenheira de computação, formada lá na Federal do Pará. E aí eu terminei a graduação e já emendei o mestrado na engenharia elétrica da Unicamp. Terminando o mestrado, já emendei o doutorado. E eu estou até agora lá, trabalhando agora com a parte de robótica, de veículos autônomos. E muito feliz trabalhando e aprendendo, assim, doutorado, a área acadêmica, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, né? Então, estou tentando terminar, mas vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo inspirar vocês a seguir esse caminho, né? Sim, sem dúvida. Esse é um caminho que a gente ainda nem abordou aqui, são dois conceitos muito legais que, sem dúvida, todo mundo quer ouvir. Primeiro, a questão que você está falando da robótica, da programação, eu tenho certeza que você tem muita coisa para agregar aqui para todos os alunos que são apaixonados nessa área, e também a área acadêmica, que é uma área que a gente vai conversar muito aqui também dentro do nosso podcast. Então, para a gente começar, Natasha, eu queria saber, até para a gente entender, para os nossos ouvintes, como que é esse curso de engenharia da computação? Você é a primeira engenheira da computação que vem aqui. Então, como que a gente pode... Quais são as habilidades que a gente aprende nesse curso? Afinal, que eu sempre defendo aqui, que é a questão da linguagem da programação, que quem não souber programação daqui os próximos 20 anos vai ser, entre aspas, um analfabeto, uma pessoa que precisa aprender. Então, qual é a importância desse curso? O que você aprende mesmo dentro aí desse curso de engenharia da computação? Se você puder contar um pouco para a gente aí como é que foi essa sua trajetória aí. Olha, Fábio, assim, eu acho que como todo engenheiro, sempre começa lá no colégio, no ensino médio, aquele aluno que gosta de física, que gosta de matemática. Tá? Eu nunca me encaixei na época em biologia, história. Eu sempre fui uma boa aluna naquela época do colégio, mas eu adorava matemática, adorava física. Agora, o grande problema foi assim que o colégio ele só te ensina a resolver problema, né? Vestibular é resolução de problema. Ele não te ensina tanto a pensar e raciocinar e o porquê de usar determinadas ferramentas, né? A gente vai aprender isso muito mais dentro da universidade, seguindo o mestrado e doutorado, né? E aí, eu acabei indo para a engenharia. E na época eu fiquei pensando, nossa, eu tenho várias engenharias, computação, elétrica, mecânica. Na época eu estava começando a automação também. Eu comecei a fazer um curso de automação em uma universidade particular, enquanto eu esperava o resultado da federal, né, lá do Pará. E, assim, não adianta, né? Como você falou, acho que computação é o nosso dia a dia. Tá? Não tem ninguém que não utilize um computador, que não utilize ferramentas que englobem hardware e software ali, que tenham alguma programação por trás. Então, eu acho que eu pensei nisso. A engenharia de computação me abriria um leque de oportunidades, acho que muito maior do que qualquer outra engenharia naquele momento que isso que é quase 15 anos atrás. Eu entrei no curso, acho que em 2010, não, 2010, 2020, 10 anos atrás. Tá? Então, não, eu me formei em 2010. Nossa, agora eu fiquei na dúvida. O tempo passa. Confunde. Confunde mesmo. E então, eu acho que é isso. A engenharia da computação, acho que o primeiro passo foi, eu olhei e vi, poxa, dentro das engenharias, que é a área que eu quero seguir, é a que vai me dar grandes oportunidades para eu seguir. Se dentro da engenharia de computação eu quisesse ir mais para a robótica, eu poderia seguir para a robótica. Se eu quisesse ir mais para a engenharia elétrica, eu teria a possibilidade de ir para disciplinas da elétrica. E foi muito assim o curso, tá? A engenharia de computação, ele é um curso muito amplo. Você aprende o básico da engenharia, não tem como fugir, gente. Engenharia é cálculo, álgebra,
Não adianta, são ferramentas que a gente precisa para resolver os nossos problemas, mesmo quem vai para software, tá? Software, por exemplo, computação gráfica, é álgebra linear, tá? Não tem como fugir, porque todos os processos que a gente tem que realizar para gerar uma imagem digital são transformações referenciais, você vai definir pontos, vértices, arestas, faces, não adianta, é álgebra. Então, é uma ferramenta. Tá? Então, o curso de engenharia, o básico, pelo menos os 3 primeiros anos da engenharia de computação, é muito cálculo, é muita álgebra, é o ferramental que você precisa aprender. Tá? E aí, depois, você pode seguir ou para a parte de software, né, que aí você vai trabalhar mesmo com o desenvolvimento de software, e dentro disso você tem desenvolvedores back-end que vão trabalhar, por exemplo, mais na parte de muitos servidores. Se você pensar, por exemplo, desenvolvimento de um grande software, você tem toda a parte por trás ali, que você tem a parte de servidores, todos os algoritmos que vão rodar, programas que vão rodar para processar dados. Você tem a parte de front-end, que seria mais a interface com o usuário, por exemplo, ou qual seria, como mostrar os resultados do que você está fazendo. Tá? Então, você tem muita coisa dentro do software. Até mesmo na área acadêmica, que é o que eu faço atualmente, eu trabalho com software. Mesmo trabalhando com robótica, eu trabalho com software, com desenvolvimento. Por exemplo, divisão computacional. Pegar os dados dos sensores e transformá-los, né? Fazer uma série de processamentos de tal forma que o computador consiga entender aqueles dados. Tá? Então, a área de software vai englobar muita coisa. Você tem toda a parte de inteligência artificial agora, que é um braço muito forte da engenharia de software que está vindo, que todo mundo quer aprender e quer utilizar cada vez mais, porque a gente tem cada vez mais dados que precisam ser processados. Né? E aí, dentro, isso só de software, né? Então, mas engenharia de computação você também vê hardware. Então, nossa, na época do meu curso de graduação, eu trabalhei com PIC, na época a gente tinha um projeto de tentar um curso, que vamos tentar fazer um mini projeto de casa inteligente. Então, vamos começar acendendo um LED, depois a gente começa a trabalhar com conexões, e como é que a gente liga tudo isso, vamos montar tudo no protoboard. Então, eu não segui essa área, hoje eu até mexo um pouquinho com ARM, eu estou aprendendo a programar com ARM, mas é mais porque eu gosto, né? Porque eu sempre estou tentando aprender alguma coisa nova. Mas dentro do curso de engenharia de computação, você sim pode seguir para essa área de, por exemplo, sistemas operacionais de tempo real, de trabalhar com sistemas que vão rodar ali mais baixo nível, por exemplo, de um robô, tá? De fazer toda uma placa de comunicação para conectar os dispositivos de entrada e saída. Tá? Assim, acho que não adianta, né? Tem um leque muito grande para trabalhar. E aí tudo isso acaba sendo, em algum momento, abordado de um curso de engenharia de computação. Bacana, bacana, Natasha. Tudo que você falou, eu anotei algumas coisas aqui, mas antes de eu fazer essa pergunta, é muito importante você ter dito que a parte da engenharia da computação ela serve para todas as áreas. Né? Por mais que você foi bem claro ao dizer que a base para você aprendê-la, ela está em matemática, né? Então você vai ter que aprender os conceitos de matemática, os conceitos de álgebra, isso é a base para que você possa aprender você, né, se tornar uma engenheira da computação, mas a aplicabilidade dela, ela é muito geral, né? Ela não está restrita apenas à área de exatas. Você pode aplicar um engenheiro da computação, um cara que sabe algoritmos, né, parte do hardware e software, ele pode aplicar esse conhecimento para qualquer área, né? E isso ela está presente em todas as áreas, seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou pensar aqui na área médica, por exemplo. Então, a gente tem hoje algoritmos que têm o reconhecimento de imagens. Então, você consegue melhorar o processo da análise, né, de imagens que você tem de diagnósticos para melhorar, né, a efetividade do processo aí que você tem numa clínica, de um médico, de todo o contexto medicina que a gente tem ali. Então, você pode aplicar, por exemplo, nessa área. Eu não estou nem ainda indo na parte de ter a medicina assistida, de você ter braços
né? Robótica, as coisas, mas assim, é uma infinidade. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, agora na área de advocacia, a gente pode, o que que a gente tem muito em advocacia? Você tem muito que ler, né? Você tem muitas coisas que estão lá, que você tem que procurar o artigo, tal, tudo mais. Eu nem entendo muito de advocacia, mas eu sei que tem muito dessa parte. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma ciência da computação para criar um algoritmo que te ajude nisso, que ele busque lá o artigo certo, ele veja a informação, te retorne, não para substituir a parte humana do processo. Não estou querendo dizer que nem no caso da medicina não vai precisar mais ter um médico, nem no caso da advocacia não vai precisar mais ter um advogado. Eu estou dizendo que você melhora a produtividade, melhora a efetividade do processo, utilizando inteligência artificial para que o cara não precise mais demandar esse tempo para essas operações. E talvez ele demande da inteligência e da capacidade dele para analisar e chegar a conclusões, porque muitas das vezes, eu falo isso na minha área, que é de engenharia, na sua também, deve ter bastante, que assim, a gente às vezes perde muito tempo com coisas que talvez a gente não está conseguindo agregar conclusões daquilo, a gente está gerando os dados. Né? A gente está preparando o terreno para depois analisar. Então, se a gente puder criar algo que faça isso para nós, sem dúvida vai ajudar. E isso que eu falo para qualquer área. Se a gente sentar aqui e começar a conversar, a gente vai achar um exemplo para cada área que a quem a gente for falar. Então, assim, eu vejo muito da computação, né, que a gente precisa aprender a utilizá-la a nosso favor, né? E tem muito desses assim, medos, né? Que, não, agora vai virar tudo robô, vai fazer. Não, não é. É que, assim, a partir de agora, né, com essa evolução dessas tecnologias, eu vejo que talvez a mão de obra mude, né, que você vai precisar ser diferente, isso é natural, né? Você estava aí falando de quando você se formou, eu também já faz um tempo que eu me formei, se a gente tivesse parado naquela época e não continuado a aprender, a gente já está fora, deslocado do que hoje a gente precisa saber, porque a gente sempre precisa estar evoluindo, né? Todos os pontos têm que estar evoluindo, o mundo evolui muito rápido, não tem como você não evoluir junto, né? Se você parar, você falar, putz, mas antes eu fazia desse jeito, tudo bem, agora é diferente, agora exige de você outra coisa, outra habilidade. Então, eu vejo muito da programação, muito da ciência da computação vindo para ajudar processos e talvez, sim, de uma certa forma, tirar algumas profissões que existiam da forma que existiam, mas não de tirar as profissões de existir, mas da forma que existiam, e agora você vai ter outras habilidades que você vai ter que utilizar. Mas, além disso, Natasha, uma coisa que você falou aqui sobre hardware e software. Assim, muitos dos nossos ouvintes, alguns podem ser apaixonados por essa área e entender, mas alguns não. Então, assim, qual que é a diferença? O que é um hardware e o que é um software? Se você puder explicar para os leigos aí que ainda não sabe, porque eu mesmo, quando eu estava nos meus 16 anos, por mais que hoje eu entenda claramente uma coisa e outra, eu não sei nem. E vou dizer a terceira pergunta para você emendar. O que é um algoritmo que você falou? Então, hardware, software e um algoritmo, para o pessoal entender um pouco melhor. Vamos lá. Então, hardware e software, eles são duas partes que vão acabar se comunicando muito e a gente precisa dos dois para ter um dispositivo aqui, não vamos dizer inteligente, porque inteligente envolve algum software que vá fazer um processamento inteligente, né? Mas, por exemplo, o nosso computador. Você tem ali a CPU, que é um dispositivo físico, tá? Você tem um HD, que é um dispositivo, você tem a placa-mãe, você tem uma série de cabos que estão conectados ali dentro, tá? Isso é a parte do hardware, é o físico mesmo, tá? Só que ele não vai funcionar se a gente não tiver a parte lógica, tá? Que é o software. Então, se a gente pegar, por exemplo, que todo mundo já está acostumado, né? Que é o sistema operacional, por exemplo, o Windows, o Linux, o macOS, ele é o software. É a parte que vai ter uma série de algoritmos, que eu vou já explicar o que é, mas é uma série de aplicações que vão rodar, um sistema que vai rodar, que vai utilizar o hardware, que é o físico. Tá? Então, a gente tem essas duas distinções, e é até legal que eu vou até emendar, antes de falar do que é algoritmo, porque a gente tem o curso de engenharia de computação e tem o curso de ciência da computação. Tá? E aí, ciência da computação, ele é um curso que vai focar muito mais nessa parte lógica, do desenvolvimento do software. Tá?
Ele vai sim, porque assim, dependendo do hardware que a gente tem, o software ele é desenvolvido de formas diferentes. Por exemplo, se a gente pensar em robótica, a gente precisa de um software que processe tudo em tempo real. Por exemplo, todas as respostas do software, eles têm que ser ali no momento que a gente está obtendo os dados, não pode ter delay. Por exemplo, no nosso computador a gente não precisa disso. Não, acho que vocês já devem ter experimentado o computador travar e ficar ali horas parado processando alguma coisa. E então, isso é um dos requisitos para o nosso computador pessoal é que ele não precisa ser tempo real, porque a gente não quer. Sim, é lógico que a gente quer um computador rápido o suficiente que responda para a gente naquele momento, mas não é um processo crítico. Não vai ter não pode, o processo de falha de tempo não é um requisito para o sistema, né? Então, dentro do curso de Ciência da Computação, você sim vai trabalhar só com software, mas dependendo do hardware que você trabalhe, são desenvolvimentos de software diferentes. Tá? E eu acho que na engenharia de computação você vê um pouquinho de tudo. Você vê tanto o software, você acaba vendo todos esses tipos de desenvolvimento de software, mas você também vê a parte de desenvolvimento do hardware. Tá? Então, dentro do curso de computação você vai ter laboratórios por exemplo, para trabalhar com microprocessadores, você vai entender o que é uma porta lógica, que a gente estava até conversando ainda agora, né, antes de começar a gravar. Tá? Então, tem esse lado do hardware em si. Então, software, a parte lógica do nosso sistema, e o hardware é a parte física. Eu acho que essa é a melhor definição. E aí entra a questão do algoritmo, tá? Porque para a gente desenvolver qualquer coisa, a gente precisa definir passo a passo. Por exemplo, se eu quero sair de casa, o que eu preciso fazer para sair de casa? Eu preciso tomar banho, preciso escovar os dentes, preciso comer alguma coisa, preciso escolher minha roupa, preciso, sei lá, arrumar meu cabelo, pegar o sapato, pegar a bolsa e sair de casa. Então, eu tenho uma série de passo a passos que precisam ser executados aqui de forma sequencial ou ao mesmo tempo, ou em paralelo. Às vezes eu estou arrumando o cabelo, escovando os dentes. Cada vez Mas mais. a gente... É bem isso, né? A gente acaba não tendo tempo, né, no dia. Mas é esse passo a passo que a gente tem que é o algoritmo, tá? Ele serve para tudo. E ele ajuda a gente a tomar decisões. O software ele precisa tomar decisões de acordo com as entradas do usuário, os dados que a gente tiver disponível. Então, eu gosto de dar aquela ideia. A decisão a gente faz toda hora, né? A gente olha pela janela e vê, nossa, está chovendo. Se estiver chovendo, eu preciso sair com guarda-chuva. Então, no fundo, o software ele vai fazer esse tipo de decisão. Dependendo do que você tiver, das entradas que você tiver, dos dados que você tiver disponível, ele vai tomar esse tipo de decisão para você. Tá? E a gente trabalha com esse tipo de programação. Bacana. Então, acho que deu para resumir Deu. e entender o que é o algoritmo. Essas explicações sempre são boas, né? Porque a gente mesmo acaba achando, né? Porque a gente está muito mais acostumado com software, com hardware, mas é um conceito que muitas pessoas ainda não sabem ou entendem essas distinções entre software e hardware e também com algoritmo, né? Que eu acho que são palavras que cada vez mais estão mais né, meio que as pessoas estão escutando, um algoritmo, até a questão que você fala da inteligência artificial, da robótica, que você falou de veículos autônomos, está cada vez um pouco mais comum as pessoas escutarem isso. E você falou do algoritmo, o algoritmo tem uma questão engraçada, que é assim, você realmente precisa descrever tudo o que ele precisa fazer. Porque quando a gente fala assim de um robô, né, que a gente tem lá um algoritmo, a gente precisa descrever o óbvio para ele. Tem uma história muito que eu achei muito engraçada, eu tenho repetido ela, que inclusive foi num podcast gravado aqui, ainda não foi ao ar, mas foi gravado, que o meu amigo falou assim, cara, ele estava ensinando a mulher dele a fazer uma programação, aí ele estava ensinando o farol. Aí punha lá a programação, acendia o farol verde, depois de tanto tempo, o amarelo, e depois o vermelho. Ela fez toda a programação disso. Aí, na hora que foi testar, chegou uma hora assim, deu todos juntos. Eu falei, por quê? Porque você não mandou apagar. Né? Assim, quem que falou para apagar aquela luz? Então, por isso que o farol não funcionava, porque assim, você tem que dizer o passo a passo.
né? Dentro do algoritmo está o passo a passo. Você tem que saber descrever o processo por um todo. Se você quer automatizar, por exemplo, o seu processo de qualquer, vamos supor esse que você falou, sair de casa. Você tem que colocar lá, arrumar o cabelo, escolher a roupa, colocar o tênis. Se você pulou algum processo, por mais óbvio que seja na sua cabeça, o computador não sabe se você não falar para ele. Entendeu? Você precisa dizer isso para ele. Você pôs o sapato? Que hora você vai tirar? Senão ele vai ficar com o sapato para sempre. Entendeu? Então, assim, isso ajuda, inclusive, a gente treinar, descrever, né, tudo que a gente está fazendo, ter mais essa atenção a todas as partes do processo. Então, descrever um algoritmo, né, programar, realmente é uma arte que exige essa prática, principalmente para você entender isso, né? Então, é muito bacana toda essa parte aí, tanto de hardware, software e algoritmo. Agora, Natasha, para a gente continuar aqui nesse tema ainda de programação, de software, de hardware, tem a parte que você foi para a academia, né? Que você continuou, você fez seu mestrado, está fazendo seu doutorado. Eu que estou fazendo mestrado sei como é difícil, estou tentando me formar um mestre também, você já tem, está indo para a parte do doutorado, que é uma área muito interessante também, né? E que muita gente tem esse sonho também de ir para a área acadêmica, ser um professor, fazer pesquisa, né? Tá envolvida com ciência, tá envolvida com projeto, porque é um mundo diferente do mundo indústria, né? Que a gente tem de profissão, são mundos diferentes, que eu digo, de forma. Eu falo isso da minha análise, porque eu fui uma pessoa que fui para o mercado de trabalho, né? Nunca fui para a indústria. Eu sempre trabalhei na área automobilística e é muito diferente de uma indústria, mas, enfim, ainda assim é muito diferente também de uma academia. Então, assim, tem esses dois lados. E eu gosto muito, né, dos dois e acho muito importante essa área de pesquisa. É uma área muito que me interessa muito, né? Eu acho que é muito bacana até para você sempre estar se atualizando, para você sempre estar pegando projetos novos. Não tem nada mais, né, que motive alguém de você pegar um projeto, uma pesquisa, fazer, descobrir. Eu acho que isso é muito bacana. Então, se você pudesse contar aí como é que foi esse seu processo, como é que você decidiu, sempre foi desde o começo você já queria seguir para essa área, foi no meio do caminho você decidiu, como é que faz, né? O que você tem que fazer para seguir essa linha acadêmica? Legal, Fábio. Então, eu acho que quando você pensa, nossa, quero seguir essa linha acadêmica, já vem a ideia de, nossa, eu vou ser professora. Né? E não necessariamente você vai ser professor, né? Você vai ser um pesquisador. Você vai aprender a fazer, como você falou, aprender a fazer ciência. Tá? E como é que tudo acontece? Isso eu acho que é independente do curso, não é só dentro da engenharia de computação, tá? Pode ser engenharia elétrica, pode ser algum curso de humanas, independente, tá? Dentro da universidade, você tem a possibilidade de começar uma iniciação científica, tá? Porque muitas das vezes os professores que estão dando aula para vocês ali, eles são pesquisadores, eles estão desenvolvendo ou procurando, estudando alguma coisa, tá? Eu acho que é muito legal, que eu até anotei aqui para falar, né, que é a definição de ciência, né? O que é, vamos tentar primeiro pensar o que é a ciência, né? Que é uma formulação metódica, é você conseguir ali colocar o conhecimento de forma sistematizada. Você tem uma observação, você faz essa observação, você define ali, identifica o que é aquilo, tenta entender, pesquisar em qual outro momento você enxerga aquilo, você observa aquela mesma coisa e vai tentar explicar usando, no nosso caso aqui, a matemática, todas as ferramentas que a gente tem de álgebra matemática, né? Então, isso que é ciência. Então, qualquer curso pode fazer isso, tá? Pode sistematizar esse processo de conhecimento. E aí, todos os cursos têm essa questão da iniciação científica, onde o professor tem ali uma área de pesquisa, e aí o aluno pode participar, tá? Ele entra ali para principalmente assim, porque uma pesquisa ela não é simplesmente não é uma coisa fixa, né? Você tem ali, quando você quer pesquisar alguma coisa, por exemplo, no meu caso, né, vamos pesquisar sistemas de localização de veículos autônomos. Não é uma única pessoa que vai fazer a pesquisa inteira, acaba englobando uma série de outras áreas, uma série de outras pessoas, outros conhecimentos que acabam agregando para a pesquisa. Então, o aluno ele vai entrar ali num pedacinho da pesquisa, principalmente aluno de graduação, que é o momento dele aprender de
como é feito esse processo. Tá? Como a gente define esse passo a passo, o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer uma revisão bibliográfica, entender o que a comunidade científica está falando sobre aquele assunto, para aí sim a gente conseguir contextualizar o que a gente está fazendo. Então, a iniciação científica é o primeiro passo. Não adianta, quem quer ir para a carreira acadêmica precisa, assim, iniciar ali na graduação uma iniciação científica. Tá? E na época que eu fiz engenharia de computação, né, eu até fiz 2 iniciações científicas, uma no laboratório de cálculo numérico. Na época, eu gostava muito da parte de computação gráfica. Tá? Já no meio do curso, eu entrei nesse laboratório de computação numérica para desenvolver um software de visualização ali de partículas elétricas, de campo magnético, campo elétrico, um softwarezinho para ajudar o ensino de alguns métodos numéricos aplicados ali a parte de eletromagnetismo, né? E aí, depois, no final do curso, eu fiz uma outra iniciação científica na parte já de computação gráfica, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que foi o desenvolvimento de um laboratório de química virtual. Tá? Então, aí, para conseguir fazer, por exemplo, esse laboratório de química no desenvolvimento, é você sentar ali no computador e programar o software, né? Mas, no fundo, a gente tem todo um passo anterior antes de programar, que é entender a sua área de pesquisa, procurar quem já desenvolveu. Você tem todas as técnicas de ensino e aprendizagem que você precisa aplicar ali para validar o seu software, para que ele possa ser utilizado na aula. Então, tem uma série de análises de identificação do seu problema e onde o seu software vai se encaixar. Tá? E acaba, na verdade, não é antes, né? Acaba tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Você vai estudando, desenvolvendo, aí você faz um pouquinho mais da revisão bibliográfica, você entende melhor o problema, você volta a desenvolver um pedacinho mais. Então, acaba sendo um processo cíclico. Tá? Então, mas não adianta. Iniciação científica é o primeiro passo, tá? Porque é o professor que vai te direcionar para ter essa mentalidade sistêmica. Eu acho que essa é a chave da área acadêmica. Tá? E aí, depois... pode falar, Fábio. Você quer complementar alguma coisa? Eu ia falar isso mesmo, da parte da iniciação científica, é super importante. Até quando eu falo da minha área, por exemplo, que é de automobilismo, eu também falo que tem algumas coisas que é importante você ir testando desde o começo, sabe? E ir vendo se você gosta ou não. O cara vai hoje para uma universidade, e isso já era na nossa época, e principalmente hoje, ele tem que tentar o algo a mais, né? Ele tem que ir atrás, se ele quer a área acadêmica, tentar as iniciações científicas, se ele quer uma outra área, tentar os projetos que tem dentro da faculdade. Eu até estava falando no podcast anterior que eu gravei aqui com a Raquel, eu falei assim, e se não tiver nada, faz. Entendeu? Mas não fica sem fazer nada. Se não tem o que você quer, inventa, porque alguém tem que criar, vai lá na reitoria, bate na porta, fala que você tem um projeto, ninguém apoia, tudo bem, vai atrás, dá o jeito. Mas é importante, muito importante ir atrás. Então, agora eu vou deixar você até continuar a questão, mas assim, a importância da iniciação científica que você falou, que tem que ter, então, o cara tem que tentar esse extra desde o início, não dá para ele chegar no final da universidade, até dá, né? Mas a gente sabe que vai ser diferente, ou vai ser mais difícil depois, ele tentar ir buscar, agora eu vou tentar buscar alguma coisa para ser um professor, contra um cara que entrou lá no primeiro semestre e já buscou um contato, né? E assim, você tem que ir buscando. Eu, por exemplo, participei do projeto que foi Fórmula SAI durante 8 anos, mas o primeiro projeto que eu fui, já foi no primeiro semestre, foi uma iniciação científica de raios na FEI. E assim, não tinha nada a ver comigo ali, mas adorei a oportunidade, foi um prazer, mas não tinha, né? Não foi algo que foi para frente, mas tudo bem, você vai testando. Você vai de um lado, vai para o outro, tenta aqui, uma hora você se encaixa, né? Então, eu vou voltar a palavra para você continuar do mestrado, mas era só essa parte que eu queria dizer. Legal, Fábio. E uma coisa que eu acho que eu vou frisar aqui ainda nisso, né, puxando um pouquinho do que você falou, é que o aluno, quando ele começa o curso, ele não tem ideia do que ele vai encontrar. Então, eu acho que
Um conselho que eu dou para quem estiver escutando, né, que está ali no processo de vestibular, que vai entrar, quer começar uma faculdade, independente do curso que você escolha, tá? A gente nunca vai saber o que a gente quer e no processo a gente vai falhar muito, tá? A gente vai começar alguma coisa que não gostou, a gente vai voltar a fazer uma outra coisa, e às vezes a gente pensa em desistir porque é muito difícil. Muitas vezes, eu acho que é muito interessante porque dentro da engenharia, o cálculo é muito pesado, a álgebra é muito pesada, e muitas vezes o que eu percebo é que os alunos ainda não têm maturidade para entender a ferramenta. Não sei se talvez por falta da visão de onde eles vão achar ou vão utilizar aquela ferramenta, mas acaba tendo essa falta de maturidade para olhar que, olha, isso aqui vai ser importante para alguma coisa que eu vou fazer no futuro, e às vezes até o professor falha um pouquinho em fazer essa ligação. E tudo acaba ficando muito abstrato. Fica até difícil nisso do curso. Então, vão ter momentos ali que vocês não vão saber o que fazer, mas aproveitem as oportunidades. Sempre, se não der certo, se vocês não gostarem de uma iniciação científica, procurem a empresa júnior, sabe? Por exemplo, muito curso tem empresa júnior. Se você se encaixa como empreendedor, você vai ter a oportunidade de testar. Se você não se encaixou nesse empreendedorismo, foi um aprendizado, você tentou, vai para o outro lado, tenta achar alguma empresa que tem estágio, sabe? Aproveite o curso de vocês para testar, tá? Para se encaixar e ver o que vocês gostam. Eu acho que acho que é o conselho que, como você falou, não adianta, testem, vá para um lado, vá para o outro, porque o curso ele vai dar infinitas possibilidades para vocês, independente do curso, como eu falei, né? A engenharia de computação vai dar toda a possibilidade de você trabalhar com hardware, com software, com desenvolvimento web, desenvolvimento, com tudo. Por exemplo, no meu curso, eu trabalhei na empresa júnior durante todo o meu curso de engenharia. E, na época, eu trabalhava na empresa júnior, fazia iniciação científica, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer de tudo porque eu queria me encaixar em alguma coisa. E, até hoje, no doutorado, muitas vezes eu me pergunto, será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu vou seguir nessa área de pesquisa para o resto da minha vida? E, muitas vezes, não. No fundo, daqui a uns 5 anos, eu vou achar uma outra coisa que eu goste mais de fazer. E o conhecimento que eu aprendi até agora, eu não vou perder. Ele só vai engrandecer o processo para eu seguir para uma área diferente e aplicar todo esse conhecimento numa área diferente. Então, gente, aproveitem a época da graduação de vocês para experimentar. Tá? Independente se forem seguir na área acadêmica, empreendedorismo, empresa, qualquer coisa. Acho que isso Você até falou de continuar, isso é muito importante, porque tem muita gente que acha, e eu conversei isso também com o Rafinha, que foi um podcast aqui, sobre mudanças de trajetória profissional dada uma certa idade, né? Porque, tudo bem, eu acho que, eu sempre falo que eu aprendi isso com um cara, que assim, para você ser feliz por completo, você precisa fazer aquilo que está na sua essência. E eu acredito que todo mundo tenha isso dentro de si, algo que realmente você nasceu para fazer, você está ali para contribuir. Eu acredito que isso tenha. Isso vai um pouco em relação a você escolher o que você tem que fazer. Tudo bem, eu já vou voltar nessa parte. Mas você mudar a sua decisão aos 20 e pouco, aos 30 e pouco, aos 40 e pouco, aos 50 e pouco, está tudo bem. Não significa que você passou... Eu já vou jogar para os 50. Não significa que você passou 50 anos da sua vida no caminho errado e agora está no caminho certo. Você, muito provavelmente, não conseguiria tomar a direção, a decisão que você está tomando aos 50 se você não tivesse absorvido tudo que você absorveu no outro. Então, assim, não é que deu errado o outro caminho. Deu super certo. Te transformou numa pessoa que é diferente da que era 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, independente do tempo. Mas aproveitar esse caminho, que ele é sempre um aprendizado. Você nunca joga nada no lixo, né? Você pode sair hoje está fazendo software, tudo bem, parei com tudo, agora vou dançar balé, né? Por exemplo, totalmente diferente, quero dançar balé, mas você vai ter tudo que você aprendeu ali, a forma de raciocinar, a disciplina, a como a vencer os desafios, né? Porque tudo que você passou ali, então nada por mais... Eu ainda peguei exemplos super distintos, só para dizer que, assim,
nada é perdido, né? Então, assim, e não quer dizer que você mudou que o passo anterior não deu certo. Pelo contrário, muitas das vezes ele deu muito certo. E ele te mudou tanto, né? Ele te mostrou tantas outras opções que você hoje não enxergava, né? Que hoje você enxerga e antes você não enxergava. E você falou também, Natasha, da questão de tentar. Eu lembrei, eu tenho sempre várias pessoas que eu me inspiro, e tinha muito o Kobe Bryant sempre falava isso. Ele falava assim, que você tem que colocar a pessoa para ir testando, vai, tenta no basquete, ele falava na área do esporte, né? futebol americano, qualquer, mas joga desde o começo, para a pessoa ir testando ela, para ela descobrir o que ela gosta, entendeu? Põe no skate, põe em outra coisa, vai jogando, né? Na natação, vai correr, joga a pessoa para ver aonde ela vai gostar, né? E é o que você falou, provavelmente você vai errar em algumas, não vai gostar, algumas você vai ter que continuar treinando, é assim, né? Se tivesse uma cartilha sobre no que a gente é bom, o que a gente gosta, não ia ficar muito fácil, a vida é muito de testes, mas você precisa primeiro se expor ao risco, né? Porque se você não testar nada, você não vai saber nada, né? Você não vai nem passar pela... Mas tem gente que encara dessa forma, eu não encaro assim, mas você não vai nem passar pela, entre aspas, mal-estar, vergonha de ser ruim em alguma coisa, mas também você não vai estar exposto a encontrar aquilo que você nasceu para fazer, naquilo que você é bom, naquilo que você consegue, entendeu? Ou naquilo que você não necessariamente precisa ser bom, você não precisa ter um talento natural, mas aquilo que te faz sentido e que você, conseguindo treinar, conseguindo ter a disciplina e levando isso a sério, com certeza você desenvolve as habilidades necessárias, né? Eu não vou ficar aqui citando quem fala que quantos por cento é talento, quantos por cento é dedicação. Para mim, a questão não é isso, mas com dedicação, e se você faz sentido, se te faz bem fazer aquilo, com certeza você consegue levar, né? E então, Natasha, da questão agora para a gente voltar, né? Porque a gente vai indo para um lado, vai para o outro, mas voltando, aterrissando quando a gente acabou de fazer a iniciação científica. Então, ali a questão do mestrado, né? Daí você foi... Depois você já sabia, então, quando você começou a fazer a iniciação científica, você já queria seguir esse caminho, já do mestrado, doutorado, dar aula? Como é que era isso para você? Sim. E para mim foi muito nesse sentido de experimentar, viu, Fábio? Eu acho que até se encaixou muito bem, porque quando eu decidi vou fazer o mestrado, eu não sabia que área eu queria fazer. Dentro da engenharia de computação, eu gostava de tudo. Assim, eu sempre fui aquela aluna que fazia de tudo e gostava de tudo. Então, decidir que eu queria fazer mestrado foi fácil. Agora, o que eu queria seguir foi muito difícil. Então, eu mandei e-mail para vários professores. Na época, eu estava lá em Belém, né, em Belém do Pará, e nunca tinha saído de casa, tá? E queria muito, sempre quis ter essa possibilidade de sair de casa, morar sozinha, experimentar, assim, experimentar alguma coisa diferente, né? E aí eu comecei a mandar e-mails para cá, para São Paulo, para Campinas, no caso para a Unicamp, mandei para 2 professores, mandei para a Universidade Federal de Minas também, e mandei para o Sul também, para algumas universidades. O primeiro passo é você identificar áreas que você quer seguir, tá? De pesquisa. E aí, dentro dessas áreas, você tem uma série de professores que acabam se destacando nessa área. Muitas vezes você vai encontrar essas informações no próprio site da universidade, eles têm uma área de pós-graduação, onde eles listam todos os professores e todas as áreas de pesquisa, todos os laboratórios, os projetos que eles estão envolvidos. Então, o primeiro passo foi entrar nos sites das universidades, verificar o processo, né, de inscrição para pós-graduação, né, para o mestrado, seguir o passo a passo da inscrição e entrar em contato com os professores. E foi muito na cara dura. Olha, eu estou terminando a graduação, sou aluna, está aqui o meu histórico escolar, trabalhei com isso, estou interessada em trabalhar nessa área de pesquisa. Não adianta, gente, vai ter muita porta se fechando na cara de vocês. Eu recebi muito não, até que um professor da Unicamp me aceitou e falou, olha, eu não trabalho exatamente no que você queria, na época eu queria trabalhar com desenvolvimento gráfico aplicado à educação, só que nenhum professor me aceitou, né, que estava envolvido com essa área. E um dos professores da engenharia elétrica da Unicamp falou, olha, eu não trabalho bem com essa área que você está querendo pesquisar, mas eu trabalho com a área de simulação de multidão, simulação de comportamento humano, e eu tenho uma vaga aqui para um aluno de mestrado, você se interessa? Então,
aquilo que eu queria fazer, assim, mudou completamente. Então, quer saber? Não conheço o que é simulação de multidão, não sei o que eu vou encontrar lá para frente, mas eu vou arriscar, vou tentar. Quero experimentar o mestrado, quero fazer, e com certeza é o aprendizado, vamos lá. E aí acabei vindo para o mestrado. Tá? Então, mas o primeiro passo realmente é o contato com o professor e a inscrição. Dentro do mestrado, do doutorado, gente, é muito difícil a área acadêmica, principalmente porque o reconhecimento, tanto da profissão, né, que a gente é pesquisador, né? A palavra bonita é pesquisador, mas no fundo, todo mundo acha que a gente é aluno. Até agora, a minha família acha que eu ainda sou aluna. E a gente não tem um reconhecimento, né, da profissão e, principalmente, o reconhecimento financeiro do trabalho que a gente tem. Tá? Muitas vezes, se vocês terminarem a graduação e irem para o mercado de trabalho, vocês vão conseguir ganhar muito mais do que na área acadêmica. Na área acadêmica, a gente acaba ficando dependente ali de bolsa de projeto, bolsa dos órgãos que financiam a pesquisa aqui no Brasil, tá? CAPES, CNPq, aqui em São Paulo, a FAPESP. Tá? Então, e são concorridos, tá, essas bolsas, porque esse é um número limitado para um número muito grande de alunos. Então, dentro da área acadêmica, sim, é muito difícil, tanto questão financeira quanto o reconhecimento profissional, tá? No começo, assim, mas eu acho que, novamente, você está começando a criar algo para você, algo novo. É muito gostosa a satisfação de, poxa, você pesquisar, você trabalhar em algo e ver funcionando. Assim, aquela pesquisa que você passou noites e noites ali tentando entender e finalmente, sei lá, o robozinho está andando com o programa que você desenvolveu, ele está reconhecendo que tem uma pessoa passando na frente dele e ele tem que parar para não bater naquela pessoa. A satisfação é muito grande, tá? Porque você está trabalhando na ponta do desenvolvimento, você está criando algo novo. Então, a área acadêmica é muito disso. Tá? E eu acho que, assim, essa é a primeira etapa do mestrado. Tá? No mestrado, você vai aprender a fazer isso, a fazer pesquisa. Porque na graduação, a gente não aprende tanto toda essa sistemática ali envolvida na pesquisa. Tá? Então, aí você vai aprender o método científico. Muitos cursos de mestrado já fazem com que o aluno faça logo no primeiro ano um curso de pesquisa científica, de introdução à pesquisa científica, que vai ensinar como fazer análise bibliográfica, vai ensinar como você deve analisar os dados que você obtém, para que eles não sejam biased, esqueci a palavra, que eles não sejam tendenciosos. Então, você tem toda uma ferramenta matemática para garantir que a sua pesquisa ela é válida do ponto de vista científico. E você tem que saber escrever tudo isso, porque ciência não é ciência se ela não for reproduzível. Se você fizer algo aqui e alguém em outro país tentar reproduzir aquilo que você está fazendo, ele tem que obter o mesmo resultado. Tá? Então, você aprende a fazer isso no mestrado. Então, tanto é que o mestrado, o desenvolvimento da dissertação é em algo, é uma linha de pesquisa, mas não precisa ser necessariamente novo. É mais um aprendizado a pesquisar. E aí, sim, no doutorado, quando você começa a fazer doutorado, e o processo é o mesmo, tá, gente? Para entrar no doutorado, você vai procurar uma linha de pesquisa, você vai entrar em contato com o professor, muitas vezes é até o mesmo professor que você já fez o mestrado ali, ele já te encaminha para o doutorado, e aí sim precisa ser algo novo, você vai realmente para a ponta da pesquisa em uma determinada área, você vai estar se especializando tanto que você tem que ser ali não o melhor do mundo, mas tem que ser aquele que vai desenvolver algo novo no mundo. Tá? Você vai contribuir com realmente um ponto que ninguém pensou antes. A contribuição pode ser mínima, tá, gente? Pode ser, eu vou colocar, ao invés de uma multiplicação, uma soma na equação que eu estou calculando aqui. A contribuição pode ser mínima, mas do seu ponto de vista pode ser mínimo. Mas imagina se você pegar essa contribuição pequena e aplicar para todas as outras áreas, porque muitas vezes o que você está estudando em computação, como você falou, você pode aplicar na medicina, você pode aplicar
Na engenharia aeronáutica, você pode aplicar em tudo. Então, acaba um pequeno ponto que você altera, acaba tendo uma influência muito grande em tudo que vai estar sendo pesquisado também. Tá? Então, eu acho que essa área acadêmica é difícil, eu já aviso vocês. No meu doutorado, eu pensei várias vezes em desistir, porque realmente você chega num ponto que você tem que pegar todo o seu conhecimento de todas as ferramentas para tentar criar algo novo. E muitas vezes é difícil, principalmente porque você não é treinado a pensar dessa forma, né? No colégio, como eu falei, você tem que resolver problema, passar no vestibular. Muitas vezes a graduação é resolver problema, aprender matéria, aprender a fazer uma derivada, e você não sabe para que serve uma derivada. Tá? E, no fundo, quando você chega no mestrado ou no doutorado, que você precisa ter a interpretação de tudo isso para poder resolver algum problema, você não tem. Foi engraçado que eu gosto de citar um exemplo, até de derivada, que na graduação eu adorava cálculo e sabia resolver todo tipo de derivada e, assim, era aplicação das tabelinhas, derivada de uma equação polinomial. E aí, no mestrado, principalmente no doutorado, que eu precisei entender o que é realmente uma derivada, o que é a interpretação da derivada, e entender que, olha, uma pequena variação em x, ela vai causar o que em relação à sua em y, tá? E aí por exemplo, eu preciso entender isso porque para resolver para resolver um problema de otimização, muitas vezes é só derivar igual a zero, porque justamente a variação em x não vai causar nenhuma variação em y, então você vai ter um ponto de inflexão dessa função. E aí, para chegar nesse ponto, você tem que sair do simplesmente resolver a equação, resolver uma derivada, e entender o que está por trás, o que levou aquela a escolher aquela ferramenta para resolver um determinado problema. Então, esse processo é o processo que você aprende no mestrado e no doutorado, e que eu acho muito bonito, que eu gosto de falar para todo mundo, porque é empolgante. Tá? Sim. Muito, muito, muito bom, Natasha. Você falou aqui, e eu anotei várias coisas aqui. Nossa, eu até selecionar algumas, senão não acaba hoje. Mas a questão, essa última que você falou até, a questão de entender a aplicação, ou do que você aprende, né? Você está hoje no colegial, para que você está aprendendo? Muitas vezes é para o que você falou mesmo, é para passar na prova, e depois para quê? Para ser aprovado no vestibular, para quê? Para depois entrar na faculdade, depois passar na prova. Você aprende para passar. E aí, quando você se depara tanto no mercado de trabalho ou na área de pesquisa, você não tem mais uma prova, você tem um problema. Né? Seja ele, você precisa resolver o problema, e você nunca foi ensinado a pensar e utilizar os seus conhecimentos para resolver um problema. Você foi pensado para resolver um problema de exercício, uma prova, passar, e você não tem mais prova. Então, assim, eu vejo isso como algo que tem que mudar. Assim, precisa mudar. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu penso muito sobre isso, sobre o futuro da avaliação ainda. Né? Porque uma coisa não é tão simples assim, não é também, então tudo bem, então vamos só jogar, criar um trabalhinho, não é tão simples. Mas ela precisa ser reformulada de uma forma, e eu nem sei se o futuro dela está na mão realmente das universidades e das escolas, ou vai estar na mão do outro lado, do lado que contrata no final, do lado que pega a pessoa para fazer. Mas o fato, isso é algo que, independente, e a gente precisa parar de esperar tudo dos outros, né? Mas porque, assim, independente de como é o sistema, de como é essa forma de pensar, você que tem que mudar. Né? Então, assim, comece a aprender pensando em como resolver problemas. Mas agora o meu problema... As pessoas são muito imediatistas, porque elas querem, não, o meu problema agora é passar na faculdade, é passar na prova, por isso ela vai estudar para passar na prova. Por isso, e tudo bem, eu entendo, mas, assim, no longo prazo, vai te gerar um atraso, vai te gerar uma, entre aspas, deficiência para você, quando chegar na hora de resolver problema, você não sabe como conectar uma coisa com outra. Né? Então, aí eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, de outro ensinamento que você falou da questão da área acadêmica, e aí eu lembrei, porque eu fiz a mesma coisa, né, para eu conseguir o mestrado da Unicamp, eu também mandei e-mail, eu fui lá na cara dura, eu tive uma reunião,
Eu falei, cara, eu até ainda acho que até hoje deu certo, porque eu falei assim, olha, eu vou fazer isso, seja aqui, seja com você ou não seja, mas eu vou fazer. Então, assim, eu fui muito determinado. Não é que eu cheguei e falei assim, olha, você tem alguma coisa para eu fazer? Né? Eu estava pensando em fazer isso. Não, eu já vi o que eu ia fazer, que no fundo das contas, o professor até falou, olha, Fábio, você não vai fazer isso, tá? Porque não tinha essa ideia ainda do mestrado, eu ainda não entendia desta forma. Falou, cara, você não vai fazer tudo, porque eu queria fazer tudo sozinho, queria fazer um carro autônomo sozinho, uma categoria sozinho. Falou, cara, aqui você vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma área disso. E realmente ele estava 100% certo, porque hoje o meu mestrado é uma área de pesquisa disso. E então, assim, esse parte de você, um não você já tem, você vai ter que pedir essas oportunidades. Eu recebo sempre, eu estava falando essa semana com um cara, falou assim, nossa, queria tanto trabalhar com automobilismo. Daí os caras falam, mas eu posso trabalhar aí de graça ou fazer duas etapas, aí vocês puderem me levar só para pegar aprendizado. Mas assim, eu ainda até falo para eles, eu falo, olha, vamos ver as oportunidades, apesar que eu sempre falo assim, se dê mais valor, né? Porque as pessoas, né? Esse negócio de oferecer sem nada em troca, todo mundo acha que tem o seu valor, né? Por mais que eu entenda que a recompensa, no caso dele, seria pela falta de experiência, ele queria ganhar a experiência. Mas, assim, é ir atrás, né? O cara tá se dando a cara a tapa, tá se expondo ao meu não, tá se expondo a eu nem respondê-lo, tá se expondo a eu achar que ele é um maluco, entendeu? Ele tá se expondo a tudo, mas ele está indo atrás. Isso é muito bonito e legítimo. Ele está 100% certo no que ele está fazendo. E eu tenho certeza que esses tipos de pessoas, como eu já conheci outros, conseguiram, né? Porque o cara tem que ir atrás. Ah, mas o cara não vai me responder. Eu falo, cara, mas tenta, porque já tem um não. O cara pode me responder e muito provavelmente ele vai responder não. Né? Você vai ter que responder 500 para um te falar sim, então você vai ter que tentar. Então, isso vale para todo mundo, para todas as áreas, não só para a academia. Apesar que isso foi algo que eu também passei. E aí, só mais 2 insights ainda de tudo que você falou, antes da gente ir para a parte final. Você não vai fazer sempre o que você gosta. Né? Você falou que você tinha aquele sonho, que você queria seguir uma área, mas depois foi te oferecido uma oportunidade que não era exatamente o que você pensou, mas você foi lá e foi. E foi fazer. Não era exatamente o que você quer. Hoje pode ser o que você quer, mas na época não era o que você imaginava, mas você foi e abraçou a oportunidade. Então, assim, isso vale de uma forma mais ampla para muito na sua vida. Assim, eu quero fazer algoritmo de reconhecimento facial, adoro isso. Tudo bem. Mas você pode até trabalhar com isso. Mas muito do seu dia a dia, você vai ter que fazer, às vezes, tarefas que não tem nada a ver com isso, e você vai ter que fazer. Entendeu? Você vai ter que fazer, porque faz parte do processo. É muito egoísmo das pessoas achar que elas vão trabalhar só com o que elas gostam. Né? Porque você sempre, a não ser que você trabalhe e seja uma pessoa extremamente individualista, esteja num ambiente que realmente só precisa de você vai trabalhar com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, para que o todo funcione, o grupo precisa funcionar junto. E assim, cada um tem sua função. Você vai ter a sua função pro time, você vai ter sua função, né, pro time de pesquisa, seja aí no caso, vai ter a sua função para se desenvolver. Então, assim, tudo. E aí, pode ser que no meio desse todo, você vai fazer aquilo que você é apaixonado. Mas não se enganem também, estou louco para ir para academia, pesquisar, ser professor. Ótimo. Você vai conseguir, você vai ser um pesquisador, você vai ter a satisfação que você busca, mas saiba que, independente da escolha que você toma, dentro das suas atividades, você vai ter sempre essa parte que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, né? Isso é natural, e saber entender isso a partir do processo. Agora, a última aqui, que eu anotei, que eu acho que ela tem uma aplicabilidade para tudo na vida. Você falou assim, isso é a área que é a parte que eu entendo, tá? Disso, não que eu não estou dizendo que eu entendo que eu manjo, que eu entendo por mim, pelo que eu comecei ali no mestrado, você me corrija se eu estou errado. Mas na graduação você não tem nada de pesquisa mesmo, por isso que quando eu entrei no mestrado eu sofri, estou sofrendo até agora, o que eu sofro de revisões. Não é assim que escreve, tem que escrever de outro jeito, você está fazendo do jeito errado. Assim, porque eu não tenho zero noção. E ainda falo, desculpa, professor, eu realmente não tenho zero, estou tentando melhorar, mas assim, é aprender essa parte de pesquisa que você tem no mestrado, você começa a pegar pesquisas que já existem e tenta aplicar, e no doutorado você tem que fazer algo a mais do que já existe. E aí você falou, né, isso que eu entendo pelo menos do que é essas duas partes. Mas aí você falou assim, uma pequena alteração
pode ser muito significante. Tem muita gente que quer sempre inventar a roda, né? Que assim, fala assim, nossa, eu vou inovar. Aí o inovar para a pessoa é assim, vou inventar roda, então agora eu vou fazer um carro que voa, né? Em vez de fazer alguma coisa que vai melhorar 0,01% do carro, assim, não é assim que funciona, né? Assim, você não precisa sempre inventar a roda, você não precisa sempre fazer algo novo. Ah, agora os caras já foram para Marte, agora eu quero para Júpiter, né? Então o cara vai tentar inventar alguma coisa que vai para Júpiter. Calma, não é assim que funciona. Muitas das vezes ainda, inclusive quem tiver sucesso, seja no seu negócio, o cara que vai ter um sucesso, vamos dar um exemplo de um business, por exemplo. O cara que vai ter sucesso não é o cara que inventou aquilo primeiro. Geralmente não é. Geralmente é o cara que pegou aquilo novo, melhorou e aplicou. Geralmente o cara que fez o primeiro de todos é o cara que ou ele vai ser comprado por esse outro cara, ou algum player maior vai comprar ele, ou ele vai ficar pelo meio do caminho. Né? São raros esses super inovadores. Esse cara falando de inovação, inovação. Inovação, muitas vezes, é você pegar o que já existe e melhorar. Isso é uma inovação, isso é fazer algo novo. E não é assim melhorar, que eu preciso melhorar 100%. Cara, é um pouquinho. Eu fiz um algoritmo de busca. Aí o algoritmo de busca tem um tempo ali, um custo computacional X. Aí, em vez de você mudar completamente a lógica do algoritmo, se você melhorar uma linha ali, que agora melhorou o custo computacional, o algoritmo calcula mais rápido, cara, já é uma inovação, você já está melhorando. Né? Você já está contribuindo com o processo, você não precisa inventar tudo de zero, tudo do zero, tudo de novo. Então, isso é importante também para as pessoas, seja na área de pesquisa, seja na área que você está, seja em qualquer coisa, você não precisa ser o cara que vai fazer tudo em primeiro. Né? Então, esses dois insights aí dois não, né? Vários que eu falei agora do que você disse, porque enquanto você vai falando, eu vou anotando. Né? E é muito importante, todo mundo que está ouvindo também, eu tenho certeza que as pessoas têm as dúvidas delas, então é importante eu falar o que eu estou escutando, porque você, quando você conta, da mesma forma quando eu conto, eu não vejo esses ensinamentos que às vezes estão na minha cabeça, passam despercebidos, porque eu já aprendi, eu já absorvi, mas para quem é novo, né? Porque eu não passei por esse processo de mestrado, de doutorado, eu estou fazendo um mestrado, mas assim, eu não tive essa parte de iniciação científica, né? Que são caminhos diferentes. Né? Então, assim, você escutar de outras pessoas sempre te dá muitos insights positivos. Então, é por isso que eu sempre dou essas minhas dúvidas, né? Essas coisas que vão batendo quando você vai falando. Mas, Natasha, para a gente já começar a caminhar para a parte final, eu gostaria de fazer uma pergunta para que você deixe aí para os ouvintes, né? Que agora você já falou sobre linguagem de programação, já falou sobre a parte acadêmica, mas assim, se você pudesse falar, né, para um jovem lá dos seus 16, 17 anos, um aprendizado, alguma coisa para ele focar, para ele não cometer talvez erros que você tenha cometido, ou que ele se desenvolva em alguma coisa que vai ajudá-lo no futuro. Isso eu queria que você, né, fizesse essa parte para a gente finalizar. E mais ainda, eu quero dar um plus de acordo com o nosso tema aí, que foi muito programação e academia. Quão importante você acha que é o aprendizado da programação? Né? Eu não quero que você se influencie pela minha resposta, que eu já falei que para mim, daqui 20 anos, quem não souber vai ser, entre aspas, um analfabeto. Mas assim, quão importante você acha que o cara aprender, a pessoa aprender a programação hoje para o futuro? Né? Então, duas coisas. A parte, o que você diria para o jovem hoje, que é os nossos ouvintes, 16, 17 anos, e depois, para finalizar, para a gente acabar, o que você acha sobre o aprendizado de programação para todos? E aí, Fábio, eu acho que eu vou inverter um pouquinho essa pergunta. Tá, à Eu vou vontade. começar O convidado que respondendo manda. a de programação, porque eu acho que eu concordo muito com o seu pensamento. Tá? Não adianta, a programação estar no nosso dia a dia. Tá? Se você pegar o seu celular, você tem uma programação, você tem um aplicativo, se você abrir o seu computador, se você abrir o Instagram, você vai ter um algoritmo ali que vai estar escolhendo as publicações que vão ser apresentadas para você. Tá? Não adianta, eu acho que programação, cada vez mais a gente tem casas inteligentes, então a gente tem hardwares inteligentes dentro da casa que precisam de um software para controlar. Tá? Se a sua geladeira ela programa para fazer gelo, é porque tem um programazinho ali rodando que vai identificar, olha, tal hora eu tenho que ligar e tal hora eu tenho que desligar. Tá? Não adianta.
cada vez mais a gente vai precisar de gente que, na verdade, não que precisar de gente que programa, mas eu acho que todas as áreas vai ter alguém programando, desenvolvendo algum software. Tá? Então, eu acho que sim, a programação, não adianta, vai fazer parte do dia a dia e cada vez mais, acho que vai ser ensinado cada vez mais cedo programação, e não só programação, eu acho que é o raciocínio lógico, né? Você conseguir justamente definir o passo a passo, um algoritmo mais simples que seja para resolver algum problema, mas sim definir esse passo a passo, porque a partir desse passo a passo você pode programar. Você pode, independente do problema que você tenha, você consegue criar um software em cima disso, tá? Para qualquer problema. Então, não adianta. Esse raciocínio lógico, algoritmos e programação, a gente vai ter cada vez mais no nosso dia a dia, e quem tiver esse diferencial vai se destacar muito em qualquer meio. Por exemplo, a área médica que a gente comentou, né? Não adianta, você tem avanços na área médica, sim, mas você tem muita ferramenta que está sendo desenvolvida para ajudar esse diagnóstico. Tá? Não vai tirar o médico, não adianta, o médico sim é a ferramenta que toma a decisão, mas você vai ter ferramentas que vão facilitar essa tomada de decisão. Então, para isso você pode pensar em infinitas áreas, né? Você sempre vai ter alguém ali desenvolvendo um software que vai até otimizar algum processo. Eu acho que a palavra é otimização de processo. Tá? Acho que é a palavra-chave para quem está escutando ali ter em mente. O programador ele vai otimizar, ele vai achar a melhor forma para tirar o seu tempo, quer dizer, otimizar o seu tempo para tomada de decisão. Sim. E aí eu acho que o que eu deixo para quem está escutando, assim, acho que de ensinamento gente, tentem de tudo, tá? Muitas das vezes vocês não vão encontrar o que vocês gostam de cara, vocês não vão saber, acho que a dúvida é muito grande. Acho que agora o mundo, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa. Então, toda hora alguém está falando alguma coisa, tem uma área nova, tem uma pesquisa nova, tem alguma coisa sendo desenvolvida. Parem um pouco e decidam, simplesmente decidam, vou experimentar alguma coisa. Se eu não gostar, aquela bagagem que vocês aprenderam, que vocês gastaram tempo ali estudando, não vai ser perdida, porque cada vez mais as áreas estão interligadas. Então, tudo que você estuda, você pode, de alguma forma, aplicar em uma área completamente diferente. Tá? Se você fez engenharia mecânica, não gostou de engenharia mecânica e quer ir para a medicina, tudo que você aprendeu ali do raciocínio lógico, do cálculo, você vai aprender, pode aplicar de alguma forma na medicina, tá? Ou no direito, tá? Qualquer conhecimento é válido, gente. Então, aproveitem e experimentem. Eu acho que esse é o grande, acho que o grande ensinamento. E não tenham medo, gente. Errar, vocês sempre vão errar. Não pensem, durante todo o meu curso de graduação, eu pensei que, nossa, eu não posso errar. Eu sou aquela aluna que faz tudo e que, até mesmo durante o ensino médio, eu era aquela aluna que fazia todas as questões, que tirava 10. Quando eu cheguei no mestrado e tirei meu primeiro 5, foi, assim, um choque. Assim, foram dias chorando, porque eu não sabia lidar com aquilo. E muitas vezes a gente tem que, na área acadêmica, na vida profissional, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de sentimento, de síndrome do impostor, eu não sou suficiente para fazer aquilo. E muitas vezes você simplesmente precisa parar e entender que a experiência que você tem é única, ninguém tem aquela experiência que você tem. Tá? Pode ser a coisa mais simples que seja. Eu sei lavar muito bem o meu copo, mas é uma experiência que muitas vezes lá na frente talvez eu precise. Então, porque eu vou desenvolver uma máquina de lavar copos, e como eu sei lavar muito bem o copo, eu sei que uma máquina tem que lavar, sabe? É um exemplo bobo, mas que muitas vezes reflete o que é a vida profissional, independente da área acadêmica, né? Mas qualquer área que você acabe escolhendo para se dedicar. E não tenha medo de voltar atrás, não. Gente, o meu doutorado, assim, eu estou há anos tentando terminar o doutorado, muitas vezes pensei em tentar parar, porque me sentia justamente, a contribuição que eu queria fazer era gigante,
E não adianta, você nunca vai conseguir abraçar o mundo inteiro, tá? Você tem que pensar que um pouquinho, no mínimo que você fizer, já pode sim ser algo que vai revolucionar, que pode mudar, ou que pelo menos alguém vai parar e vai ler, e opa, eu posso melhorar e aumentar esse conhecimento e desenvolver. Então, é uma construção. A ciência é uma construção e sempre é feita a partir do que já foi feito. Então, você nunca vai começar algo do zero. Então, tenha a humildade de entender que você não vai fazer tudo. Você não vai conseguir realmente resolver o problema da humanidade, porque senão você vai se frustrar muito, tá, na área acadêmica. Então, foque naquilo que você consegue fazer, que você gosta de fazer, tente achar aquilo que você gosta de fazer, que se você gostar, você vai se dedicar, e a dedicação leva qualquer pessoa ao sucesso, né? Acho que Que bacana, Natasha. é isso. Muito, muito legal. Eu nem esperava essa sua conclusão, mas eu achei incrível. Incrível mesmo. Foi ótimo. É por isso que é sempre um prazer fazer todos esses podcasts, porque os ouvintes aprendem e eu aprendo demais também. Então, foi muito bom todo esse bate-papo. Acho que é um assunto super importante. Eu defendo muito, né? E foi muito, muito bom e muito positivo escutar sobre tudo isso. E só a última consideração que eu vou falar, porque eu sempre falo de alguma coisa, ninguém faz nada sozinho, realmente, gente. Não tentem abraçar o mundo sozinho, não tentem fazer tudo sozinho. A gente vive em sociedade, a gente pessoas precisam de pessoas para tudo, né? Para se motivar, para se evoluir, para tudo. Então, ajudem pessoas e saibam trabalhar com pessoas. Isso, sem dúvida, vai levar você... Não queira só você vencer, né? Leva todo mundo junto. Vai todo mundo, ganha todo mundo, faz todo mundo, né? Isso é muito importante. Mas, enfim, Natasha, muito obrigado pela participação. Foi um prazer muito grande você aqui nessa semana especial, aqui nesse mês especial que a gente está tendo do Outubro Rosa. Então, eu queria deixar meu muito obrigado e quem sabe até um próximo podcast, a gente pode marcar ainda um outro dia, um outro episódio, a gente fala mais sobre programação, mas foi um prazer gigantesco aqui, em nome de todos aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Natasha. Eu que agradeço, Fábio, e muito boa sorte a todos que estão escutando, né? Sim, sim. Obrigado. Obrigado, então, pessoal. Nos vemos na próxima semana com mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Obrigado.